Porque um presidente do TRF no passado baixou um ato dizendo que se a petição não tiver 3,27 de margem esquerda, 2,42 de margem... Vocês acreditam nisso? É verdade. Verdade. E o servidor, pela portaria, ele não pode receber a petição se não tiver. Ah, mas tem justificativa? Tem justificativa. Tem advogado? Sempre, claro. Aqui, o cara vai peticionar. Tem advogado que pensa assim: ah, vou dar mole para esses juízes, não. Acham que mandam na gente? Aqui, ó, vou mostrar como é que eu que mando. Aí ele escreve assim, ó. Aí, brincadeira, onde é que você vai carimbar a página? Onde é que você, quando você autuar a capa, até você botar aqui os dois furos, tá aqui, ó, a letra dele, tá aqui o furo, ó. Então, dificulta o manuseio. Isso tudo vai acabar agora, o processo eletrônico, quer dizer, acabar na capital, no interior vai continuar o resto da eternidade. Mas, enfim, repara que a vontade era boa, só que você cria um ônus que a lei não criou, e a Constituição é clara quando diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. A lei processual, se existe uma lei processual, você não pode criar o ônus por portaria sem essa lei permitir, ok? Mas vamos lá. Autor, servidor público, casado, residente e domiciliado na SQN 720, bloco Z, apartamento 352, nesta capital. Por enquanto vou parar aqui, para a gente chamar a atenção de um ponto. Por que é importante eu colocar Estado Civil na petição? Por quê? Perfeito. Vocês estão lembrando do que dispõe o artigo 10 do CPC. O artigo 10 ele traz duas situações. Ele regula de modo geral a situação dos cônjuges na relação processual, tá? E ele traz duas situações, portanto. Situação dos cônjuges no polo ativo, situação dos cônjuges no polo passivo. O que diz o artigo 10? Ele diz lá: o cônjuge não precisará do consentimento do outro, o cônjuge somente precisará do consentimento do outro para propor ações que versem sobre direitos reais imobiliários. Então significa que no polo ativo, vou botar aqui, tá aqui A e C. O A é casado com B, C é casado com D. O A só precisa do consentimento de B para propor ações que versem sobre direitos reais imobiliários. Então eu vou discutir aí a propriedade de um imóvel. Só que olha o que o código está falando, vamos lembrar? O B precisa estar aqui? B precisa estar aqui? Eu tenho que colocar assim: autor, servidor público, e a mulher do autor, eu preciso transformar os dois em parte? O que eu preciso? Olha o que diz o artigo. O cônjuge vai precisar do quê? Do consentimento. O consentimento, basta um documento em que B assina aqui. Significa que ele não precisa ser parte na ação. Ele não precisa ser parte, tá? Basta o consentimento. Diferente ocorre no polo passivo. Mesmo artigo, parágrafo 1º, diz o que aí? Ambos os cônjuges serão necessariamente citados, e aí traz 4 hipóteses, 4 situações, tá? Se fala em citação necessária, significa que o cônjuge vai ser réu obrigatoriamente, sob pena de a sentença proferida no futuro não ter eficácia alguma, tá? Que é o que vai dispor lá o artigo 47. Mais para frente a gente pode repassar isso se vocês tiverem necessidade. Então por isso é muito importante o Estado Civil. Quando o juiz vê isso aqui, ó, casado, ele vai lá no pedido, verificando que se trata de ação que versa sobre direito real imobiliário, ele não precisa nem ler a petição, ele vai lá nos documentos. 283. Cadê o consentimento? Não está aqui?
ao autor para emendar a inicial. Precisa do consentimento, tá? Residente domiciliado, Vem. Aliás, antes do vem, como é que tá? A gente tá de horário aqui? Acho que já tá bom. Eu só vou trocar pra gente continuar na aula que vem. Vamos colocar esse autor aqui, menor de idade. Então eu vou trocar o servidor público e o casado. Eu coloco o casado no polo passivo depois. Autor, 7 anos. Pode botar. Aí não vai precisar de profissão, não vai precisar de estado civil. Óbvio, ele tem 7 anos. E só para vocês refrescarem a memória, por favor, não coloquem, igual o aluno coloca no estágio lá, de menor. De menor não existe, né? Menor de idade. Pode colocar menor de idade. De menor não. Pode pôr idade entre parênteses, porque vai ter a certidão de nascimento anexada. Neste ato, representado por sua genitora, se for a mãe que estiver representando, o pai também é representante, o tutor também pode ser representante, né? Qualifica a genitora, vou botar aqui mãe, aí qualifica ela toda, tá? Qualificação. Vem. Quem é que tá vindo, hein? É o autor e a mãe ou é só o autor? É só o autor, tá? É só o autor. É só o autor. A mãe é mera representante. Quem é a parte? A parte é o autor. Quem é que é o titular do direito que vai ser postulado? É o menor, só que pela lei ele não pode fazer isso sozinho. Já imaginaram? 7 anos, minha filha, numa audiência de conciliação com o juiz, para fazer a conciliação com a outra parte. Ouviu o depoimento dela? Ela ia ficar desenhando o juiz no papel e ia falar, você é feio, ou você é bonitinho. Os comentários de criança assim. Então, o legislador entende que não dá, né? Aí vai o representante. Tá? Isso é importante, porque se vocês entenderem que são ambos, vocês estão dizendo que existe o que aqui? Um litisconsórcio. Se existe um litisconsórcio, existe o princípio da autonomia dos coligantes, cada um deles pode agir em separado e não é essa a ideia. Tá? Tá muito apertado o horário, eu vou parar aqui hoje, eu retomo daqui na próxima aula. Boa semana para vocês.